Léo Ventura, um lugarzinho bonito, paradisíaco, muito legal isso aqui. Eu tive aqui há 2 anos, aqui mais ou menos, com meu irmão Dilson. Agora eu pude notar que está bem melhor agora. E por coincidência, meu irmão Dilson e minha mãe estão aqui também, comigo aqui, marcando presença aqui. Primeiro, antes de você ver esse vídeo, gostaria que você desse um like, se inscrevesse no nosso canal e ativasse o sininho. Para quem não conhece, Léo Ventura é um bairro de Camaquã e fica mais ou menos a 4 km aqui da sede de Camaquã. Camaquã é um município do estado da Bahia. Sua população, conforme a estimativa do IBGE em 2018, era de 31.968 habitantes, mas agora com certeza tem mais, porque esses dados ainda não foram atualizados pelo IBGE. Mas na segunda década de 1970, o município foi considerado como um dos maiores produtores de cacau. Hoje, infelizmente, menos de 70% de sua produção está comprometida. Na década de 1970, o município foi considerado como um dos maiores produtores de cacau, mas hoje apenas a produção está reduzida em 30%. No entanto, a praga da vassoura de bruxa devastou e destruiu sua lavoura em 1989. Algumas alternativas, como a pecuária e o cultivo de café e seringa, diversificaram a economia local. Contudo, a principal atividade continua sendo a cacauicultura, através da enxertia de cacaueiros resistentes a pragas, que substituem assim o cacau afluente. O nome deste bairro, Léo Ventura, talvez se origine de uma homenagem ao antigo morador desta localidade. E a palavra Camaquã, a sede se origina da classe linguística Camaquã, do tronco macro-G. Maria Hilda Paraíso, em seu trabalho Caminhos de Evi e Caminhos Sem Volta, Índios e Estradas e Rios no sul da Bahia, em 1982 subdivide os Camaquã em outros grupos como Mongoió, Utaxó, Meniã e Massacará. A história do município está diretamente ligada à expansão do cultivo do cacau. Segundo a tradição memorialista da região, o Vale do Rio Panelão começou a ser desbravado no ano de 1889, quando algumas famílias de Canaveiras, Bahia, passaram a buscar novas terras para o plantio de cacau por 2 motivos principais. Primeiro, por força das graves cheias do Rio Pardo, que comprometiam a produção agrícola de Canaveiras, e segundo, pelo declínio e desaparecimento dos diamantes do Rio Salobro, tornando primordial a necessidade de novas fontes de produção. Mas Léo Ventura é um lugarzinho tranquilo, sossegado, e a maioria dos moradores são os antigos mineiros destas pedras preciosas e semi-preciosas. O distrito foi criado em 1938 com a denominação de Vagito e passou a ter sede em Camaquã a partir de 1953, integrando o município de Canaveiras até ser emancipado pela Lei Estadual número 1.465, em 31 de agosto de 1961, com a denominação de Camaquã, e posteriormente foram criados os bairros. Hoje tem vários bairros em Camaquã, não me recordo quantos, inclusive Léo Ventura é um deles. Rios Panelão e Panelinha, segundo a tradição oral, essas denominações vêm do encontro destes rios, que fisicamente tem um aspecto que dá a ideia de um panelão, daí terem sido batizados com estes nomes. O primeiro foco da vassoura de bruxa em Camaquã foi verificado exatamente na fazenda do prefeito, o maior produtor de cacau do município, em 1989. Luciano José de Santana era considerado o maior produtor individual de cacau, não só em Camaquã, mas no mundo. O conjunto de suas propriedades alcançava grandes marcas de produção anuais, aproximando-se de 100 mil arrobas de cacau amêndoas na década de 1980. De acordo com a tradição memorialista, uma das famílias de Canaveiras que buscavam novas terras para o plantio de cacau foi a de Leandro Ribeiro. Na realidade, a iniciativa de incursão na mata não foi do próprio Leandro, mas dos seus filhos e netos nos últimos anos do século XX. Do casamento com sua esposa, Dona Filipa, o casal teve alguns filhos, entre eles João Elias Ribeiro, nascido na Fazenda Lagoas, em Canaveiras. João Elias acompanhou o processo de expansão da cacauicultura aí, mas ainda experimentou as devastações provocadas pelas cheias do Pardo na propriedade de sua família. João Elias Ribeiro, sentindo a necessidade de melhores terras para a expansão do cultivo de cacau da sua família, organizou uma expedição para o final do ano de 1888 e início de 1889, aproveitando assim o verão e as melhores condições do clima.
Mas o objetivo dessa empreitada era reunir 15 homens para subir de canoa ao Rio Pardo até a confluência do Rio Panelão. Vejam que aventura! Semeando algumas sementes de cacau naquelas terras mais elevadas, protegidas de enchentes. Porém, João Elias Ribeiro adoece no período da expedição e transfere o comando desta para o seu filho mais velho, Manuel Elias Ribeiro, que tinha apenas 19 anos naquela época, ou seja, em 1889. Mas para acompanhá-lo, pede a seu outro filho, Antônio Elias Ribeiro, com 16 anos, que embarque junto com seu irmão e outros 15 homens nessa jornada. A marcha durou pouco mais de 30 dias e os expedicionários retornam à Fazenda Lagos com um sentimento de êxito. Em 1894, João Elias Ribeiro, com a saúde recuperada, retorna com seus filhos Manuel e Antônio para verificar os resultados da primeira incursão. Comprovada a fertilidade das terras, a família Ribeiro abre as primeiras roças de cacau nesta região, ao longo do vale dos rios Panelão e Panelinha. O local da confluência do Panelão com o rio Panelinha passou a se chamar Vagito, por conta das vagens, quer dizer vazes, característica da localidade, inspirando o nome de uma nova linhagem daquela família, adotado pelo médico João Ribeiro Vargens, filho de João Elias e irmão de Manuel Antônio. Elias Ribeiro, político da região. Pessoal, desculpe, viu, como o vídeo é ao vivo, desculpe os barulhos, viu, nas redondezas. De acordo com a tradição oral e a memória oficial do município, no período anterior à chegada dos plantadores de cacau, a área era habitada pelos índios da etnia Camacã, por isso o nome de Camacã. O pesquisador João Silva Campos, conforme a vertente de que os camacães residiam neste local, desse grupo étnico originou-se o nome da cidade, como eu já falei. A força da economia cacau foi significativamente superior à dos povos indígenas, como os Camacã, que por colocarem no caminho da propriedade e da monocultura dos cacauates, foram vítimas de depredação cultural e do extermínio. Mas, em 1914, a devastação provocada pelas cheias do rio Pardo marcou um novo fluxo migratório para o Vagito. Novas famílias dirigiram-se até a região para plantar cacau e, consequentemente, eles iam circunscrevendo a área povoada apenas como localidade. A localização geográfica de Camacã foi um pouco afastada de Vagito e só mais tarde ocorreria o seu povoamento. Relatos orais levam a crer que o Dr. João Vargas estimulou o desenvolvimento de um núcleo urbano na fazenda Camacã, contribuindo para acessar o desenvolvimento do Vagito. Entre 1920 e 1940, houve o desenvolvimento e a sedimentação do plantio do cacau do território de Camacã. Famílias de canavieiras e de outras localidades expandiram suas plantações para terras cada vez mais distantes e férteis. No final da década de 1940, o local despontava como promissor. Contudo, as autoridades canavieirenses não demonstraram muito interesse no desenvolvimento urbano de Camacã, não. A partir de 1953, com a elevação a distrito de Canavieiras, a revolta contra a administração municipal ganhou força, uma vez que ainda não havia água encanada, calçamento e rede elétrica. Mas hoje está vendo tudo isso, calçamento, rede elétrica. Agora mesmo eu vi que eles estão pavimentando aquelas ruas lá, que é principalmente a estrada, aquele pedacinho que de Camacã a Léo Ventura, e ficou muito bom, sinalizado, tudo direitinho. Nós gostamos muito, sinceramente. Da última vez que fomos lá 2 anos, como eu falei, então tava assim, só no paralelepípedo, mas agora tá tudo belezinha, tudo bonito. Gostamos muito, o lugarzinho está sensacional, lugar pequeno, tranquilo, bordeiro, povo humilde, trabalhador, fomos bem recebidos lá, viemos de lá muitos felizes, muito alegres com este povo maravilhoso de Léo Ventura, de Camacã e de todo o Brasil, afinal. O descontentamento da população de Camacã em relação ao descaso da administração canaveirense crescia na mesma proporção em que a família Moura Vargas Ribeiro despontava como liderança política pela emancipação do distrito. Essa liderança derivada do poder econômico que eles possuíam, liderados principalmente pelos irmãos José Ribeiro de Moura, as obras de infraestrutura da cidade e dos bairros e também de Léo Ventura, estão se consolidando nas gestões iniciais da prefeitura, todas elas representando o continuismo político dos Moura, poder municipal. Facilidade de angariar recursos permitiu o desenvolvimento da cidade de maneira rápida. Agora, com este novo prefeito, que eu não vou citar aqui o nome, está trabalhando muito, fazendo um ótimo serviço aí pela população. Parabéns, prefeito de Camacã. Embora não conhecê-lo, mas parabéns.
que aqui a gente elogia mesmo que ele trabalha. A crise perdura há quase 3 décadas e alterou drasticamente a vida socioeconômica e política camacaense. Desemprego dos trabalhadores, êxodo rural, mudanças das relações políticas e sociais dos agricultores e descapitalizados, degradação do ecossistema com derruba dos remanescentes da Mata Atlântica, deteriorização do espaço urbano foram algumas das principais consequências da crise da lavoura do cacau em Camaquã e região. No auge da crise, foram publicados 2 decretos de calamidade pública. Antes de ser atingido pelo colapso econômico da cacauicultura, o município mantinha uma produção exuberante e respondia por parte significativa da economia da região cacaueira. O comércio de Camaquã desponta hoje como um polo importante abrangendo 7 municípios, totalizando mais de 100 mil habitantes. Essas cidades juntas se tornam um agrossistema. Camaquã possui 4 agências bancárias, postos do INSS e Receita Federal, Tribunal do Trabalho e vários órgãos estaduais além da CEPLAC. O desemprego é preocupante, como em todo o país. Mesmo assim, Camaquã tem cerca de 600 postos comerciais, entre lojas, grandes empresas, com 202 indústrias, que chegaram a gerar até 2.200 empregos, além das usinas intermediárias de leite, que geram em torno de 2 milhões de reais por ano, garantindo cerca de 1.200 empregos. E também Léo Ventura não fica atrás com isso tudo. Léo Ventura só tem a ganhar que, de vez em quando, trabalhadores entram no mercado de emprego, embora seja precário Léo Ventura. Mas o povo é muito trabalhador de Léo Ventura e precisa, um povo trabalhador sofrido merece condições de vida melhor. Perto tem a reserva da Serra Bonita, que é uma pioneira e inovadora iniciativa privada de conservação de florestas submontanas da região do sul da Bahia. Almeja proteger a Mata Atlântica brasileira. É um condomínio de propriedades rurais de vários proprietários, contendo várias RPNNs, que conjuntamente formam 2.500 hectares, a segunda maior área privada protegida do corredor central da Mata Atlântica.